paz do Senhor, estamos mais uma vez no nosso culto doméstico. Hoje eu quero convidar você para logo mais à noite, às 19 horas, ali no templo da Assembleia de Deus, no templo central, na rua da Assembleia, a participar conosco do nosso culto de ensino da Palavra de Deus, culto de oração e ensino da Palavra de Deus. Você é o nosso convidado. Estaremos hoje refletindo na Palavra de Deus, no nosso culto doméstico, no tema Doutrina e Conselho para os Filhos. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia, você que está nos ouvindo, está nos vendo, abrir a sua Bíblia na Carta aos Efésios, no capítulo de número 6. Nós vamos fazer a leitura aí a partir do versículo 1, que nos diz assim: Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Quero destacar o versículo 4, diz assim: E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na ademoestação do Senhor. Meus amados, muitas vezes nós pensamos que Deus não está preocupado com os nossos relacionamentos, com a forma como nós nos relacionamos. E aqui nessa carta aos Efésios, um pouquinho antes dessa leitura que eu fiz, nós vemos que Deus se preocupa sim com os nossos relacionamentos. Aqui ele dá um relato para nós, dá um padrão de forma sintetizada do relacionamento do marido com a mulher, da mulher com o seu marido, dos filhos com os pais com os filhos, dos empregados para com seus patrões, dos seus patrões para com seus empregados. Então Deus está sim interessado nesse padrão de relacionamento entre as pessoas. E quando nós atingimos esse padrão, quando nós conseguimos atingir esse perfil, essa configuração que Deus nos dá de relacionamento, nós também estabelecemos um relacionamento nosso, do homem com ele, Deus, o nosso Criador. E aqui eu quero, como já destaquei, o versículo 4, ele diz a respeito dos pais e traz aqui um conselho para os pais sobre uma maneira que nós não devemos nos relacionar com os filhos. Ele diz assim, olha, e vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, não provoqueis a ira, ou seja, não importunar, não impor de forma autoritária. Mas, aí ele faz agora um paralelo com essa negativa, ele diz, mas criai-nos na doutrina e na instrução. Doutrina e na instrução. Ou seja, os pais, quando recebem os seus filhos, aquele bebezinho que nasce, aquela criança, recebe junto a responsabilidade de Deus de ensinar, de doutrinar, de dar um ensino teórico sobre todas as coisas. E também, juntamente com o ensino teórico, nós precisamos também fornecer a instrução, ou seja, a prática daquilo que foi ensinado teoricamente para a criança. Aí vem, pais, vem o momento de nós termos a autoridade moral de transmitir para os nossos filhos uma forma de viver que nós vivemos. Por isso é que muitos pais hoje têm negligenciado nessa questão de ensinar os seus filhos, de instruir os seus filhos, porque, na verdade, eles não cultivam um padrão moral, ético, que possam transmitir para os seus filhos. Nós precisamos disso. Os pais precisam assumir essa responsabilidade. Precisam, então, depois que assumir essa responsabilidade, ter o tempo, fazer um tempo para transmitir para os seus filhos um ensinamento teórico e
fazer com que eles venham vivenciar na prática aquilo que eles estão vendo, aquilo que os pais fazem no seu dia a dia, no seu trabalho, dentro do seu lar. Isso sim, nós precisamos ter hoje. Nós não podemos criar os nossos filhos aí como um barco que é lançado ao mar e deixado à deriva, sem saber onde ele vai aportar, levado por todos os ventos. Não, nós precisamos traçar nesse mapa deste mar, traçar tal qual o capitão de um navio, quando traça uma viagem, saber de onde vai sair e saber onde ele vai aportar o seu navio. Ainda que venham tempestades, mas ele sabe que aquele porto onde vai aportar o seu filho é um porto seguro. Deus abençoe. Curve sua cabeça. Eu quero orar por você nesta oportunidade. Senhor Deus Todo-Poderoso, eu quero neste momento, Senhor, abençoar esses pais que estão me ouvindo, que têm recebido de Ti, ó Senhor, a responsabilidade de criar os filhos. E nós sabemos que nós estamos vivendo em momentos difíceis deste mundo, uma geração muito difícil, onde o mundo oferece tantos atrativos, tantas coisas que faz com que seja pervertido o caráter dos nossos filhos. Mas eu quero que o Senhor dê ao Pai a coragem, a sabedoria e a graça a esses pais, para que eles possam transmitir uma boa doutrina para os seus filhos. E juntamente com essa boa doutrina, a instrução de ensinar eles, ó Senhor, na prática, aquilo que eles precisam vivenciar na sua vida. Assim eu abençoo esta